Bem-vindo ao curso de Cálculo Diferencial e Integral. Até agora, vimos a derivada de uma função f, representada por f'. Ora, mas f' é também uma função e podemos falar de sua derivada. Isto é, podemos querer calcular a derivada da derivada de f, ou simplesmente f'. Por sua vez, f' também é uma função e podemos querer calcular a sua derivada, isto é, calcular a derivada da derivada da derivada de uma função f, ou simplesmente f'. Dizemos que f' é a derivada de primeira ordem de f. Já f' é a derivada de segunda ordem de f. E, por fim, f', como era de se esperar, é a derivada de terceira ordem de f. De modo geral, f'n, n entre parênteses, representa a derivada de ordem n de f. A notação f(0), 0 entre parênteses, representa a própria função f. Vale a pena destacar que nem toda função possui derivada de qualquer ordem. Ou seja, às vezes uma função tem derivada de primeira ordem em certo ponto, mas não tem derivada de segunda ordem naquele ponto. Na notação de Leibniz, nós representamos as derivadas de ordem superior da seguinte maneira: y' igual a dy sobre dx, isso nós já vimos anteriormente. Y' será a derivada em relação a x de dy dx, e isso podemos escrever aqui como se fosse d ao quadrado y sobre dx ao quadrado. Comumente, nós dizemos d2y dx2. Y' seria a derivada em relação a x de d2y sobre dx2. Isso aqui podemos enxergar como se fosse d ao cubo y dx ao cubo. Comumente, nós falamos d3y sobre dx3. De modo geral, y'an, n entre parênteses, representa a derivada de ordem n e vai ser escrita como d elevado a n y sobre dx elevado a n. Novamente, nós comumente falamos dny sobre dxn. Vejamos um exercício. Dada a função f de x igual a x seno de x, calcule f', f' e f'. Para calcular f', temos aqui a regra do produto, então vamos ter que fazer f' de x igual a deriva x, conserva seno de x, mais conserva x e deriva seno de x. Ora, derivando x fica apenas seno de x, e derivando seno de x nós temos cosseno de x. Então, no final, ficamos com derivada de f de x igual a seno de x mais x cosseno de x. Se você não se lembra das regras operatórias de derivadas, eu recomendo que você revise esta aula. Fazendo agora a segunda derivada, nós vamos pegar a primeira derivada e derivar novamente. Então, nós vamos precisar derivar seno de x mais, aqui novamente temos que aplicar a regra do produto, vamos derivar x, conservar cosseno de x, mais conservar x e derivar cosseno de x. No final, perceba que aqui nós vamos ter, neste termo, a derivada de seno de x é cosseno de x. A derivada de x é 1, então no final nós vamos ter duas vezes o cosseno de x. Já neste outro termo, nós vamos ter a derivada do cosseno de x, que é igual a menos o seno de x, e, portanto, ficamos com menos x seno de x. Ou seja, no final ficamos com f' de x igual a duas vezes o cosseno de x menos x seno de x. Calculando agora a terceira derivada, nós derivamos a segunda derivada, ficando com este termo, vai ficar a derivada de 2 cosseno de x, menos, e vamos aqui de novo ter que derivar um produto. Nós vamos ficar com derivada de x, seno de x, mais x que multiplica a derivada do seno de x. Aqui nesse termo nós temos a derivada do cosseno de x, que é menos o seno de x, portanto aqui irá aparecer menos duas vezes o seno de x. Este outro termo aqui, quando eu derivar x, vai ficar apenas 1, então no final vai aparecer seno de x. Como tem esse menos aqui nos parênteses, nós vamos ficar com menos 3 vezes o seno de x. Já este outro termo aqui, temos a derivada do seno de x, que é o cosseno de x. Nós tínhamos esse x aqui multiplicando, e esse menos aqui antes do colchetes. Então, no final, nós vamos ficar com menos x cosseno de x. Ou seja, em resumo, nós vamos ter aqui f' de x é igual a menos 3 seno de x menos x cosseno de x. Eu recomendo que você faça todo esse exercício detalhadamente num papel. Dessa maneira, você pode entender melhor ainda os passos. Vejamos agora um outro exercício. Seja f de x igual a x elevado a k, com k natural. Calcule a derivada de ordem n de f, com n menor ou igual que k. Começando com a primeira derivada, nós vamos ter que a primeira derivada de f vai ser igual a k, que multiplica x elevado a k menos 1. A segunda derivada de f já vai ser k, que multiplica k menos 1 vezes x elevado a k menos 2. E a terceira derivada de f vai ser k, que multiplica k menos 1, que multiplica k menos 2, que multiplica x elevado a k menos 3. A partir daqui, podemos tentar enxergar um formato geral. Perceba que, na potência,
aparece k menos a ordem da derivada. Ou seja, na primeira derivada apareceu k menos 1, na segunda derivada apareceu k menos 2, e na terceira derivada apareceu k menos 3. Além disso, aqui na primeira derivada apareceu k multiplicando toda essa expressão. E note que podemos enxergar k como sendo igual a k menos 0. Já aqui, na segunda derivada, apareceu k que multiplica k menos 1. Ou seja, perceba que aqui apareceu 1, que é exatamente 2 menos 1. Já na terceira derivada, apareceu k que multiplica k menos 1, que multiplica k menos 2. Perceba que aqui neste último fator apareceu 2, que é exatamente 3 menos 1. Ou seja, de forma geral, podemos enxergar que nós vamos ter a derivada de ordem n de f de x vai ser igual a k que multiplica k menos 1, que multiplica k menos 2, reticências até chegar no fator k menos n menos 1. Isso tudo multiplicando x elevado a k menos n. Por fim, usando a notação de fatorial, nós vamos ter a derivada de ordem n de f de x vai ser igual a k fatorial sobre k menos n fatorial, que multiplica x elevado a k menos n. Se você não se recorda da notação de fatorial, eu recomendo que você revise esse conteúdo. Lembre-se que não é o meu objetivo aqui revisar conteúdos de ensino fundamental e médio. Vejamos outro exercício. Calcule y duas linhas, sendo y uma função implícita de x, tal que x² mais y³ é igual a 1. Se você não se lembra como se deriva uma função implícita, eu recomendo que você revise esta aula. Pois bem, aqui nós vamos ter a derivada de x², que é 2x, e a derivada desse termo y³, como y é uma função de x, nós vamos ter uma regra da cadeia, que nesse caso vai ficar como 3y², y'. E a derivada de 1 é 0. Isolando agora y', nós ficamos com y' igual a menos 2x sobre 3y². Queremos agora calcular a segunda derivada. E aqui no segundo membro, nós vamos precisar aplicar a regra do quociente. Desse modo, nós vamos ficar com y duas linhas igual a menos, eu conservei aqui essa constante, vamos agora aplicar a regra da derivada do quociente. Então, nós vamos ter que derivar o numerador e conservar o denominador, menos conservar o numerador e derivar o denominador sobre o denominador ao quadrado. No final, nós vamos ficar com a derivada de 2x é 2, multiplicando por 3y², ficamos com 6y². Nesse outro termo, nós temos a derivada de 3y². O termo y², quando eu for aplicar a derivada, vai ficar 2y, y'. O 2 que vai descer vai multiplicar com 3. E no final, nós vamos ficar com 6y, y'. Como nós temos esse 2x aqui na frente multiplicando, nós vamos ficar no final com 12x, y'. Elevando agora ao quadrado o denominador, nós vamos ficar com 9y². Ora, eu posso simplificar tanto o numerador quanto o denominador por 3y. E no final, nós vamos ficar com y duas linhas é igual a menos 2y menos 4x, y' sobre 3y³. Eu recomendo que você refaça todo este exercício num papel. Dessa forma, você pode compreender melhor os passos. Vejamos agora este último exercício. Seja a função f de x igual a x² se x menor ou igual que 1, 2x menos 1 se x maior do que 1. Verifique que f é diferenciável em 1, mas f' não é diferenciável em 1. Sabemos que f ser diferenciável em 1 significa que o limite abaixo existe. F' de 1 igual a limite quando x tende a 1 de f de x menos f de 1 sobre x menos 1. Ora, se calcularmos os limites laterais, nós vamos ter que limite quando x tende a 1 pela esquerda vai ser, no lugar de f de x, substituímos x², porque para valores menores do que 1 devemos usar a expressão x², então ficamos com x² menos 1, porque f de 1, se você calcular no lugar de x colocar 1, você vai ter que usar 1², que dá 1. Então, no final, nós vamos ficar com x² menos 1. E no denominador aparece x menos 1. Aplicando aqui produtos notáveis e simplificando esse limite, no final nós vamos obter limite quando x tende a 1 pela esquerda de x mais 1. E esse limite é muito simples, o valor vai dar 2. Se você não se lembra como se calcula um limite, eu recomendo que você revise as aulas deste conteúdo. Calculando agora o limite lateral pela direita, nós vamos ter que limite quando x tende a 1 pela direita vai ser igual a... No lugar de f de x, nós temos que colocar a expressão 2x menos 1, já que para valores maiores do que 1, devemos usar esta expressão. Então, substituindo agora também f de 1, que nós já vimos que é 1, no final ficamos com 2x menos 1 sobre x menos 1. Fazendo todas as simplificações, no final você vai encontrar que esse limite é igual a limite quando x tende a 1 pela direita de 2, e isso é igual a 2. Ou seja, como os limites laterais foram iguais, nós temos que esse limite existe. Portanto, de fato, f é diferenciável em 1.
Note que se você tivesse calculado a derivada da função original, você teria obtido a derivada de f de x igual a 2x se x menor ou igual que 1 e 2 se x maior que 1. Perceba que para x se aproximando de 1, tanto pela direita quanto pela esquerda, nós temos que o valor da derivada é igual a 2. Isso apenas confirma o que fizemos anteriormente, justificando que f realmente era diferenciável em 1. Temos agora que verificar que f' não é diferenciável em 1. Ora, mas f' não ser diferenciável em 1 significa que o limite abaixo não existe. F duas linhas de 1 é igual a limite quando x tende a 1 de f' de x menos f' de 1 sobre x menos 1. Calculando os limites laterais, nós obtemos limite quando x tende a 1 pela esquerda de 2x menos 2 sobre x menos 1. No caso, eu usei 2x no lugar de f' de x, porque para valores menores do que 1, temos que usar essa expressão. E eu usei 2 como sendo f' de 1, porque se você avaliar f' em 1, você vai obter 2. No final, após fazer todas as simplificações nesse limite, você vai encontrar limite quando x tende a 1 pela esquerda de 2, e isso é igual a 2. Fazendo agora o limite pela direita, nós vamos ter limite quando x tende a 1 pela direita de, no lugar de f de x, temos que substituir 2, porque para valores maiores do que 1, temos que usar apenas 2. Se calcularmos novamente f' de 1, nós vamos obter 2, e, portanto, ficamos com 2 menos 2 sobre x menos 1. Ora, nós vamos ter uma fração onde o numerador é 0 e o denominador é um número que é diferente de 0, ou seja, isso aqui é 0, o resultado. Então, nós vamos ter limite quando x tende a 1 pela direita de 0, e isso é 0. Ora, perceba que os limites laterais foram distintos e, portanto, de fato, a função f' não é diferenciável em 1. Além disso, note que se você tivesse calculado a segunda derivada da função, nós obteríamos f duas linhas de x igual a 2 se x menor ou igual que 1 e 0 se x maior que 1. Note que para x se aproximando de 1 pela esquerda, teríamos que a segunda derivada seria 2. Já para x se aproximando de 1 pela direita, teríamos que a segunda derivada era 0. Isso é apenas mais outro indício que a função f' não é diferenciável em 1. Vejamos agora a interpretação geométrica deste último exercício. Então, vamos aqui traçar o gráfico da função f de x igual a, se x menor ou igual que 1, nós usamos a expressão x ao quadrado. Caso contrário, ou seja, para x maior do que 1, usamos a expressão 2 vezes x menos 1. E aqui nós temos o gráfico para essa função. Perceba como no gráfico da função, no ponto 1, f de 1, nós não temos uma quina ou um bico, o que indica que a função deve ser diferenciável naquele ponto. Façamos agora o gráfico para a função derivada de f. Então, vamos fazer g de x igual a f' de x. Aqui nós temos o gráfico da função f' de x. E perceba que no ponto 1, f' de 1, nós temos um bico, ou uma quina, indicando que naquele ponto a função não é diferenciável, assim como já era esperado na solução que fizemos analítica do exercício. Esta aula termina aqui e espero você no próximo vídeo.